Eu queria falar um pouquinho, antes da gente começar aqui na mensagem, queridos, a respeito do sofrimento que nós estamos vivenciando. Me chamou a atenção essa semana a frase, já tinha acontecido há uns 15, 20 dias atrás, mas como aconteceu repetidas vezes, e essa semana novamente, eu disse, não, eu preciso falar um pouco sobre isso também. Algumas pessoas dando crédito ao sofrimento que o mundo passa a Deus. Uma pessoa foi taxativa, foi muito clara em dizer, eu não volto mais para a igreja, olha isso, eu não volto mais para a igreja porque eu não tenho mais como acreditar em um Deus que vê tanta dor, tanto sofrimento e não faz nada. Para algumas pessoas mais esclarecidas espiritualmente falando, isso é terrível de ouvir. Como é que você vai colocar a culpa do sofrimento em Deus? Mas muitos fazem isso. E eu preciso, nessa noite, novamente, garimpar com você, cavar na rocha, que é a palavra, Jesus disse assim, né? Não é só edificar, mas é cavar fundo na rocha para podermos extrair aquilo que é forte, aquilo que é alimento para nós e sustentação para a nossa vida. Edificar sobre a rocha é isso. Então, sofrimento do povo, culpa de Deus. Será que está certo isso? Será que esse pensamento, que não é de poucos, é um pensamento de muitos, será que é um pensamento correto? Observe, amanhã estamos aqui, para o pessoal que vai ver depois a gravação, estamos aqui no domingo, no dia 28 de março de 2021, e amanhã está convocado um jejum para toda a igreja do Senhor Jesus. Eu estarei, fazendo esse propósito também, num propósito único de muitas igrejas. Grande parte das lideranças estarão conclamando as igrejas, suas respectivas igrejas, a entrarem nesse propósito de orar pelo Brasil, de clamar pelo país, pelas autoridades, para que Deus dê sabedoria a eles, paz, para que o Senhor Deus dê discernimento, direção, mas também livre o povo dessa dor e desse sofrimento a qual estamos envolvidos. Então, está decretado aí a convocação, mas alguém me perguntou, pastor, funciona? Eu achei muito interessante isso. Funciona? Se o pessoal tudo se reunir, jejuar, orar, funciona? Deus vai intervir nesse período de calamidade que nós estamos vivenciando e passando? Então, eu costumo evitar pôr a minha opinião e eu repasso isso direto para a palavra, porque a minha opinião não é importante. Importante é o que diz a Escritura. Amém? E o que a Bíblia Sagrada diz? Vamos ver aqui então, em nome de Jesus. 2 Crônicas, é isso? Capítulo de número 7. Nós vamos ler apenas 2 versos, 2 versículos. Versículo de número 13 e 14. Eu queria dar um tempinho só para você marcar aí, e o pessoal que anota também anotar, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 e verso 14. O que diz aqui? Vamos aqui ao verso 13. Vamos tentar ler paulatinamente, pausadamente, para a gente poder extrair o máximo possível. Diz, nessa versão que estou aqui, se eu fechar os céus, ou cerrar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha para mim, aqui está Deus colocando condições, suposições, se, ele parte de se,
Ele não está dizendo que vai acontecer, mas é uma possibilidade, se acontecer. E a pessoa, então, às vezes, ela fica um pouco perdida, porque ela lê o texto sem prestar atenção no contexto geral, e ela abstrai daí, ela retira daí o conhecimento, que é um conhecimento falho. Porque ela vai dizer, peraí pastor, mas olha, Deus está dizendo que é Ele que vai fechar os céus. Deus está dizendo que é Ele que não vai deixar vir a chuva, que é Ele que vai ordenar, mandar os gafanhotos, né? Que é Ele que vai enviar a peste. Eu só quero chamar a sua atenção para o contexto geral disso. Esse era o tempo da lei, era o tempo onde o relacionamento de Deus com o seu povo era baseado pura e exclusivamente em obediência. Você recebia o que estritamente você merecia. Sabe o que as pessoas pensam hoje? Ah, eu mereço, eu não mereço. Isso não vale para hoje. Repito, isso não vale para hoje. Nós não recebemos nada de Deus por merecimento. Hoje, quando somos abençoados, hoje, quando somos libertos, curados, quando Deus nos prospera, quando o Senhor Deus nos abençoa, a única via que isto acontece é chamada graça de Deus. Amém? Não é porque você ou eu ou quem quer que seja mereça. Mas isso não anula as outras leis. Por exemplo, essa que é uma que eu mais falo aqui na igreja, a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe, sem variações. Se você faz o mal, você vai colher. Se você pratica o bem, você vai colher. Mas isso não foi a ação de Deus diretamente. Ele já pré-estabeleceu essas leis, essas regras, que são postas para todo mundo. Diz Salomão na sabedoria, em Eclesiastes, ele repete muito isso, para tudo que se faz debaixo do sol. É uma forma de dizer, na vida rotineira, cotidiana. Então, quando Deus dá chuva, quando Ele envia a chuva, ela recai, segundo a Bíblia, sobre bons e sobre maus. Não é porque a chuva está caindo no terreno de quem é mau, que é Deus que escolheu aquela pessoa e faz de conta que ela não erra para abençoá-la. Entende o que eu estou dizendo? São leis que acontecem. Mas quando eu falo especificamente nesse texto, o que é que eu posso tirar para aplicar praticamente na minha vida, de forma prática, no dia a dia, corriqueiramente? Eu preciso que você entenda nessa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Então, ele diz, olha, vamos lá. Primeiro, se eu fechar os céus, ou seja, se houver seca. Eu já passei por isso, já passei por seca. Então, isso para mim é muito fácil de entender. O que é você viver com racionamento ou até falta de água. Você que já pegou água de caminhão-pipa, ou já teve que ir buscar água, já teve que pegar água em rio, em lagoa, né, em barreiro, que é um termo muito comum da minha terra, né? A gente ia, né, com os animais, geralmente um boi, animal de mais força, né, e levava ali o que a gente chamava de pipa mesmo, e enchia de água para poder trazer para casa, água salobra, água que só servia para banho, servia só para lavar louça, né? E lavar roupa e essas coisas. E a água de beber, ou a gente pegava, né, na cisterna, porque a gente parava, ou aparava, ou colhia a água da chuva, ou quando o governo mandava caminhões-pipa. Você está entendendo? Então essa é uma realidade muito fácil para mim compreender. A dificuldade que é estar sem água. É muito difícil sobreviver.
É uma lida muito grande para quem tem uma vida com água racionada. O povo do deserto, os beduínos, eles valorizam muito mais água do que recursos financeiros. É um bem preciosíssimo. Talvez para você não seja. Olha para o seu irmão, para a sua irmã aí. Talvez você veja uma dessas pessoas que passa meia hora, 40 minutos debaixo do chuveiro. Shhh. Eu não sei que tanta sujeira é essa que não sai, né? E a pessoa está lá, meia hora, né? Ainda canta. Aí pronto, quando você inspira no louvor, meu filho, aí pronto, aí misericórdia, o povo lá fora batendo para entrar, quando a casa só tem um banheiro, ou está o outro ocupado, e a pessoa lá cantando lá dentro, não está nem aí com o tanto de água que ela vai gastar. Você está me compreendendo? Ele está falando de uma necessidade. Segundo, ele foi colocado aqui, né? Além da chuva, ele disse, ordenar os gafanhotos que consumam a terra. O que ele está falando aqui, pastor? Ele está falando de fome. Porque eles viviam da lavoura, eles plantavam na esperança, na expectativa de colheita, sabe? Não tinha supermercado para ir comprar, tinha vendas, tinha pessoas que trabalhavam com comércio, mas era uma coisa muito mais pontual, não era essa coisa mega de hoje em dia, né? Um hipermercado, ou esses atacarejos, atacadão, essas coisas da vida aí que você vai, né? Tem de tudo lá para você comprar. Não era assim. O povo vivia praticamente, né, dessa vida de plantar e colher. Mas quando vinham os gafanhotos, né, que era uma praga muito comum para aquela região, nuvens e nuvens de gafanhoto devorando a plantação, era uma forma de dizer, vai vir fome. Porque se o gafanhoto pega a novidade da vida é planta nova, né? Ele pega a planta ainda nova, come, como é que ela vai dar fruto? Não vai. Então as pessoas passariam fome. É isso que Deus está dizendo. Se houver uma necessidade, se houver uma situação grave, intempérie da vida, que chegue a levar a fome, né, provocada por uma praga. Ele disse mais, e enviar peste entre o meu povo, isso é fácil de entender, né, doenças. Então Deus colocou 3 situações difíceis que causavam calamidade, e todas as 3 trariam ou provocariam instabilidade entre o povo. Causava o quê? Instabilidade, uma vida instável, né? Você sabe a diferença, né? De estável, que é aquela coisa equilibrada, para instável, uma coisa que não tem equilíbrio, não tem segurança, né? E eu perguntaria, irmãos, o que são as coisas que mais têm provocado instabilidade nesses dias? Misericórdia, se cada um fosse dizer, a lista seria imensa para poder comentar aqui nessa noite. Então eu separei 3. Não são as 3 principais, não são as 3 que mais acontecem, não são as únicas, mas pelo menos são as que mais chegam até mim, que mais as pessoas pedem oração e orientação. Talvez em outro lugar seja outras coisas, mas aqui para mim o que chega geralmente é isso, né? 3 coisas, quer anotar? Que causam instabilidade hoje. Primeira, a instabilidade espiritual. Queridos, desde o começo do período da pandemia, que nós estamos vendo um número cada vez maior de pessoas esfriando espiritualmente. Pessoas que se sentam com ela, você se assenta e você diz assim, meu irmão, minha irmã, como é que você está? Está orando, está buscando a Deus? Não está. Boa parte não está. Tinha gente que tinha propósito, tinha gente que tinha aliança, tinha gente que tinha direcionamento, vontade, sonho, ministério, chamado. Mas hoje você procura a pessoa, cadê fulano, cadê ciclano, onde está, o que está fazendo?
As redes sociais estão aí para mostrar onde estão e o que fazem. Tudo menos santidade. Eu não vou fazer isso hoje. Mas se eu pedisse para você chegar em alguém aí e perguntasse, e aí, como é que está a sua vida de santidade? Você está vivendo a vida santa, separada do mal, separada do pecado? Meu Deus, que constrangimento. Alguns iam ficar muito constrangidos, quer dizer, vixe, pastor, misericórdia. Antes eu orava mais, antes eu buscava mais, antes eu estava mais atento à palavra, antes eu tinha mais tempo para Deus, antes eu estava mais disposto a servir o Senhor. E hoje? Então, hoje as pessoas, após esse período de pandemia, estão deixando de congregar. Preocupado que sou com a igreja, eu contatei alguns pastores, alguns amigos. E aí, pastor, como é que está aí na sua região? Como é que está aí na igreja? Como é que estão os irmãos? Eu ouço direto, os pastores dizendo, pastor Ricardo, vamos orar. Sabe fulano? Sei, desviou. Lembra aquele pessoal que ajudava? Sei, desviou. Falei, meu Deus do céu, como é que pode isso? Como que pode? Tem gente que você manda mensagem e a pessoa não responde. Eu já vi pessoas respostando para mim, mandando de volta, dizendo, pastor, não precisa perguntar não, estou bem. Aí eu já freio, né? Existe um limite até onde você pode ir. E para mim é muito claro aonde eu posso ir, até onde eu posso avançar, né, na vida pessoal da pessoa, até onde ela deixa, até onde ela permite. Eu não posso ir além, nem o Espírito Santo vai, como iria eu? Então tem pessoas que você pergunta, e aí, como tá? Ah, estou bem. Mas como você está bem? Não, eu estou bem. Você está com Deus? Só falta a pessoa dizer assim, isso é só um detalhe, pastor. Como assim só um detalhe? Você vê que a vida espiritual está instável. Ora a pessoa quer, ora não quer mais. Ora a pessoa diz, eu vou clamar a Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou viver com o Senhor, vou servir a Deus fielmente em nome de Jesus, vou me afastar do erro, vou me afastar do pecado. Outra hora você vê a pessoa mergulhando no pecado. Então esse período tem sido um período grave quanto a isto. Pessoas pensando seriamente em abandonar o Senhor Jesus. Olha para o seu irmão, para a sua irmã agora sim, diga, não faça isso. Não faça isso. Está dizendo que sou eu, pastor? Eu não estou dizendo nada. Mas se tem uma coisa que eu sei, é que Deus me revela. Isso eu sei e não duvido. Esse pensamento já passou na cabeça de muita gente. Dá não, para ser crente dá não. É lindo, é bonito, o caminho é esse mesmo, é esse caminho aí, é esse aí. Mas não dá para mim não. Ah não, porque eu preciso, sabe, curtir, eu preciso sair, eu preciso fazer as coisas que eu gosto. E o que eu gosto e o que Deus gosta não está combinando não. Já estava na Bíblia isso. Já estava escrito isso antes. Dizendo que quando chegasse o tempo do fim, essa geração seria exatamente assim, mais amigos dos deleites, dos prazeres, do que amigos de Deus. Isso não é novidade, isso está na palavra. Uma outra instabilidade que está acontecendo muito, a instabilidade psicoemocional. Essa é bem fácil de notar. É bem clara, né? Pessoas, né, com medo, eu estou falando daquele medo, né, que já ultrapassou o nível do normal, sabe? Um medo terrível, né? Causado por quê, pastor? Causado por muitos motivos, dentre eles, pessoas que ficam ouvindo notícias, sabe essas notícias mórbidas, contagem de mortos, a pessoa o tempo todo ouvindo aquilo, né? E aquilo só lhe enche de medo. Por favor, eu não estou dizendo, nem insinuando que nós cristãos temos que ser pessoas alienadas, pessoas fora da realidade, pessoas que não sabem o que está acontecendo. Quem me conhece sabe, meu irmão, que eu tento acompanhar, eu tento saber o que está acontecendo no mundo. Mas uma coisa que eu não faço,
é me sentar de frente da televisão ou através da internet, seja lá qual mídia você use, para ficar ouvindo morreram tantos. Mas não é verdade não, pastor? É verdade. Mas não é toda a verdade. Por que eles não contam quantas pessoas estão se curando? Por que eles não contam que nem todas as pessoas que estão morrendo é de Covid? Essa semana mesmo teve um caso absurdo. O camarada levou um tiro, evangelista Manuel. Um tiro. Ele foi assassinado. Colocaram no óbito, no atestado de óbito, Covid. Aí foram em cima perguntar, mas por que você colocou Covid? Não, porque ele testou positivo. Mas morreu do quê? Você está entendendo? Ele foi assassinado, foi bala, foi tiro. Ele estava, é verdade, com Covid, mas não foi por causa da Covid que ele morreu. Foi assassinado, mas as pessoas colocam na contagem. E tem gente que parece que não entende que para algumas mídias dá mais audiência, enfocar ou lançar o seu enfoque na notícia pior. Tem uma notícia boa? Tem, mas qual é que chama mais a atenção das pessoas? A pior. Então eles botam a pior. E tem gente que fica o dia inteiro ouvindo isso. E daqui a pouco a pessoa está sentindo o peito, pesado, sentindo dor de cabeça, sentindo angústia, sentindo uma pressão e opressão e não sabe por que é. Porque isso não faz bem para o seu psicológico. Isso emocionalmente desestabiliza muitas pessoas. Tem gente que não, Pode ter morrido aí um continente inteiro. Para a pessoa, se não é ninguém dela, se não conhece nenhum, ela não sente nada. Mas outras sentem. Então é importante que você tenha noção disso. Uma outra coisa que está causando essa instabilidade psicoemocional de muita gente, a dificuldade que a pessoa está tendo de adaptação, com essa nova rotina de isolamento. Irmão, tem gente que está se sentindo sufocada dentro de casa, porque a pessoa tem medo de sair, ela tem medo de sair, mas estar dentro de casa não está fazendo bem para a pessoa, sabe? Eu achei até engraçado que eu tenho um grupo de estudo, da faculdade, que a turma é muito engraçada, a minha turma lá. Aí uma delas mandou assim, se eu sair do grupo, me bote de volta, porque é só porque eu preciso sair para algum lugar. Então eu saio do grupo, depois vocês me botam de volta. Pelo menos para dizer sair, Eu fiquei rindo com isso, mas pensando, é verdade, irmão. É verdade. Tem gente que misericórdia, é uma luta. Imagine pessoas assim, que é um receio muito grande de sair, muito grande, coisa séria mesmo. E por favor, não diga que é frescura. Não diga uma coisa dessa. Repita comigo, só sabe quem passa. Você não sabe o que a pessoa está sentindo. Você não sabe como é para aquela pessoa. Para você é tranquilo. Para você é fácil, para outra pessoa não é. Então tem que respeitar isso. Tem que buscar entender isso. Vamos ajudar? Vamos ajudar. Vamos incentivar a pessoa a viver? Vamos incentivar a pessoa a viver. Mas partindo da compreensão de quem ela é. E não, achincalhando a pessoa. Então tem gente nessa situação terrível, não se adaptou a essa nova rotina. Irmãos, lembra aquelas pessoas que eram, como é que eu diria, não sei se a expressão correta é essa que eu vou falar agora, se não for vocês me ajudam aí, andarilho, é andarilho que fala? Ou andadora, Vamos usar uma expressão mais minha, do meu sertão, pessoa que bate perna, fica mais fácil, Gosta de bater pé. Não tem aquelas pessoas que gostam de estar, andando, pessoas que têm o maior prazer de pegar um 01 da vida. Gosta. Ai, pastor, eu acho legal, Não, irmão, tem gente que gosta de ir para o Alecrim, não fazer nada, só andar. Tem. Vai fazer o quê? Nada, vou só andar, tá? Eu respeito, Até tento entender, como é que eu gosto daquele rumo de gente, porque eu não tenho muita sorte na Alecrim, irmão. O povo pisa no meu pé, bate no meu ombro, grita no meu ouvido, sabe?
Então, assim, eu vou e volto o mais rápido que eu puder. Mas tem gente que gosta muito, acha muito legal, sabe? Muito bacana rodar ali, olhar, entra nas lojas tudinho, né? Revira as coisas, né? Os vendedores já conhecem a pessoa. Quando ela entra lá, fala, vixi, vai revirar tudo hoje. Revira tudo, não compra nada. Tem gente que gosta. Aí imagina essa pessoa agora presa dentro de casa, sem poder sair. Talvez esteja até o trabalho agora, tendo que prestar o serviço, né? Via remoto, home office. Nem para o trabalho a pessoa pode ir mais. E aquele jogo perverso, né? De medo de sair e angústia de ficar. Então isso tem desestabilizado muita gente. Uma outra coisa ligada, parecida, pessoas que não sabiam que não se dava bem com a própria família. Só visitava. Desde pequeno que só se encontrava de noite, já tudo cansado para comer, né? Deitar, dormir, assistir alguma coisa e dormir, e agora estão passando o dia inteiro junto. Menino, tem tanta briga. Eu vi esses dias, Alisson, eu vi uma coisa tão engraçada. Tinha visto antes, mas esse dia recordei. E eu tenho certeza que não era meme, não era brincadeira. Eu tenho certeza que era verdade. Um camarada num daqueles condomínios de edifício, o cara na varanda gritando, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, eu não aguento mais essa mulher, pelo amor de Deus. E o povo tudo ao redor morrendo de achar graça, né? E eu falei assim, rapaz, isso pode ser verdade. Pode ser brincadeira, mas isso pode ser verdade. O cara pode estar ali desesperado já, né? Pedindo graça, misericórdia, para não cometer nenhuma temeridade, né? Porque não estava acostumado a ficar tanto tempo com a mulher, não, irmão. Tem homens que não estavam acostumados, sabe? Aí parece que tudo mudou. Parece que a mulher mudou, que o marido mudou. Não, é essa pessoa mesmo. Com uma pitadinha de estresse a mais, mas é essa pessoa mesmo. Você não estava acostumado. Você se encontrava um pouco. E agora não está mais aguentando. Tem mães que não estão mais aguentando os filhos, sabe? Não está mais aguentando. Olha por mim assim, dá vontade de voar na orelha. Sério, irmão? Estou falando para você. Tem delas que quando se dá conta de si, já está puxando o menino pela orelha, pelos cabelos, né? Porque os bichinhos estão estressados também. Já viu aquelas casas onde as paredes, né, é uma obra de Picasso? Não tem umas casas assim, né? Que o menino, né, resolve pegar as paredes assim, aí vê uma tela em branco e fala assim, aqui mesmo, vai desestressar os bichinhos, pintar. Aí quando os pais veem aquilo, tem pais que deixam, tem pais que não se importam, mas tem uns que ficam para não viver, né? Quer partir para cima do menino para descarregar, né, toda a raiva, toda a frustração, porque gastou ali um dinheiro naquela tinta e o abençoado do menino fez uma obra bem na entrada. Então isso está desestabilizando muita gente. E as pessoas, sem se aperceberem, findam colocando isso como culpa de Deus. Uma outra coisa, eu falei de 3, para a gente poder seguir, é a instabilidade financeira. Pessoas que tiveram redução de salário, pessoas que perderam o emprego de uma hora para outra. Umas que estão com medo de perder porque houve a notícia, estão demitindo. Pessoas que dependem do comércio, e quando ouvem notícia que vai vir um decreto que vai fechar o comércio, a pessoa se preocupa. Porque se não tiver a economia girando, ela corre risco de perder o seu emprego. E quantas pessoas todos os dias carregam essa preocupação consigo? E às vezes não consegue separar uma coisa da outra. Passa o dia inteiro com essa preocupação, quando chega em casa, nem percebe que descarrega em quem não merece. Ouvir, né, aquelas grosserias, não merece ouvir aquelas palavras duras, que não tem culpa nenhuma. Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Gente que já perdeu o emprego e não tem perspectiva de outro. E aí? Quem é que pensa nisso? Quem é que pensa neles? Nós estávamos tendo uma conversa nesse meu grupo de estudo da faculdade, e eu dizendo, gente, para uns é mais tranquilo.
Para uns é fácil, a pessoa tem um salário certo. Ela não perdeu o emprego, então não mudou muita coisa em relação à questão financeira. Mudou a questão de rotina, mas financeiramente não mudou muito. Mas é que a pessoa que depende de sair de manhã para vender alguma coisa para trazer a janta de noite. E essa pessoa? Porque quem é funcionário público, quem é do comércio, quem é terceirizado, quem de alguma forma está empregado, entenda o impacto sobre você de uma forma. Mas imagina que você fosse um vendedor de coco lá na praia. E você lê o jornal e no jornal está dizendo, vai passar 15 dias sem poder vender nada na praia. Você faz o que nos 15 dias? Faz jejum? Você está entendendo, sim ou não? Sim ou não? Pessoal vendendo bala, pessoal que vende fruta. Não estou falando de feira não, estou falando dia a dia, todos os dias. Então essas pessoas têm um impacto diferente das outras. E tem gente que não consegue sair da sua própria realidade, para enxergar a realidade do outro. Não estou falando de alienação, não estou me referindo à alienação, estou me referindo a tentar enxergar que a vida do outro pode ser mais difícil do que a minha. Então isso está acontecendo com muita gente, e tem muitas pessoas desestabilizadas por causa disso. Como é que você tem paciência para tratar de problema dentro de casa com a cabeça cheia? Vontade de chutar tudo, quebrar tudo, tocar fogo em tudo. Mas isso não, viu, irmão? Não é Deus não. Mas vontade a pessoa tem. Você está me entendendo? Sim ou não? Então, muita coisa acontecendo, muitas preocupações. Gente que antes se mantinha, hoje tem que depender de outra pessoa e se sente humilhado por causa disso. Tem que pedir dinheiro para tudo. E o outro pergunta, para que você quer? E dá vontade de responder. Mas a pessoa busca força para se conter, para se controlar, mas isso tem um custo. Olha para a pessoa que está longe de você mesmo. Está tudo longe, não tem problema. Mas diga para essa pessoa aí, diga alto para ela ouvir. Diga ficar calado, ficar calada custa. Custa. Tem um custo, não é de graça. E esse custo vem da sua alma, meu filho. É uma força que se busca da alma para não dizer algo que depois vai se arrepender. Para não dizer algo que depois vai causar um mal ainda maior. Então tem custo. E isso desestabiliza. Aí você vê a pessoa mais irritada, a pessoa mais agoniada, a pessoa mais, muito mais dura do que era antes. E quem é que entende? Quem é que senta para dizer, vem cá, o que está acontecendo? Mesmo que genericamente nós sabemos, ou saibamos o que está acontecendo, mas cada caso é um caso. Afeta cada um de maneira muito pessoal, muito individual. Entende isso? Então as pessoas chegam para mim e perguntam, pastor, fazer o quê? O que eu faço? E como eu disse no início da mensagem, a minha opinião não importa. Vamos para a Bíblia. O que ela diz? Vamos no verso 14? Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, engraçado isso, se chama pelo meu nome, eu tenho o meu sobrenome, né? Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui está a resposta para todo aquele que buscar. Está aqui. Deus em cima coloca o se. Se acontecer isso, se acontecer isso, se acontecer isso, como é que resolve? Dessa forma. Se está em calamidade, esse é o caminho a ser seguido. E novamente eu queria tentar detalhar com você alguns pontos para não ficar superficial, para que você não pegue só por cima, mas cave na rocha. Vamos lá? Primeiro ponto. Quem é esse povo chamado pelo nome do Senhor? É qualquer um? O que você acha?
Porque as pessoas têm um ditado aí popular no mundo. Geralmente, pelo menos o pessoal mais antigo dizia, hoje talvez menos, mas diziam muito. Eu quero também porque eu também sou filho de Deus. As pessoas diziam muito isso. Até as pessoas que iam nas antigas mercearias, batiam lá para pedir uma pinga, uma dose, diziam isso também. Bota aí uma para mim, que eu também sou filho de Deus. Olha isso. Nada a ver uma coisa com a outra, mas as pessoas pegam o costume de falar essas coisas. Mas quem são os servos de Deus, os filhos de Deus? Quem é esse povo de Deus de verdade? É isso que você tem que parar para pensar. Não é qualquer um. Não é qualquer pessoa. Não é o fato de você gritar que existe um Deus no céu que torna você povo de Deus. Nem a mim, nem a ninguém. Você pensa que o cargo que eu detenho de pastor, o título que eu tenho de presidente de ministério, isso me coloca em posição destacada diante de Deus? Se você pensar isso, delete, porque não é verdade. Deus não está nem aí para título de ninguém. De ninguém. O que importa é ter aliança com Deus. Entenda uma coisa: Deus só tem compromisso com a sua palavra. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Se eu quiser que as promessas cheguem a mim, eu não tenho outra via a não ser pela palavra. Quando eu obedeço a palavra, eu me coloco na brecha e o cumprimento vem. Porque diz a palavra de Deus que Deus vela sobre ela para fazê-la cumprir. Olha que coisa linda. Velar significa estar de vigília, estar atento, estar firme, estar acordado, estar vendo, estar percebendo. Deus está atento para fazer sua palavra ser cumprida. Mas note, é a palavra, não eu. Amém. Amém. Você lembra Jesus dizendo, ele falou que no dia do juízo, muitos chegarão para ele e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios, curamos enfermos. Ele vai dizer: não conheço vocês. Mas nós não fizemos em teu nome, e daí? Isso quer dizer o quê? Isso só prova que o nome é poderoso, e só. Isso só prova que o nome de Jesus é tão poderoso que mesmo através de um crente que não é fiel, por causa da palavra, Deus pode operar um milagre. Não por causa de mim, não por causa de você. Você está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Você imagina, eu leio muito a Bíblia, você acredita nisso? Acredita? Acredita que eu estudo bastante a palavra de Deus? Bastante mesmo. Há muitos anos. Eu me dedico a isso muito. Mas no dia que eu pensar, evangelista Manuel, rapaz, eu sou um cara revelado, hein? Deus me dá cada revelação, menino. Nem fulano de tal tem revelação igual essa. Pronto, acabou-se ali. Porque nós somos exclusivamente e tão somente canais. Canais. Entenda cano? Só somos o cano por onde passa a unção. Só isso. Cano sem água serve de quê? Pelo menos para matar sede, tomar banho, lavar roupa, lavar louça. Serve de nada. Cano só presta se tiver água. Assim somos nós. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Só que as pessoas esquecem disso. Esquecem disso. Elas são usadas, são abençoadas, são, movidas por Deus, e depois querem continuar fazendo a mesma coisa sem Deus. Dá ruim isso, viu, irmão? Você está entendendo, sim ou não? A pastora Cassiane, nem sabia que a Cassiane era pastora, descobri esses dias. A Cassiane, ela diz na canção: meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor. Amém? Esse deve ser o pensamento, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Então, quem é esse povo? Quem é fiel a Deus.
Isso aqui é uma promessa para quem é fiel a Deus, para quem é povo de Deus, tá? Pastor, eu sou povo de Deus, mas errei. Entra, se você cumprir isso aqui. Olha o que diz a palavra. Primeiro, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo tem aliança comigo, primeiro, se humilhar, amém? Não é ser humilhado, não é passar por humilhação, é se humilhar, é se colocar em humildade. Por favor, se humilhar é se colocar em humildade perante Deus, é saber quem é você diante do Senhor seu Deus, é se chegar a Ele, como está escrito, não de maneira abusiva como alguns fazem, como se Deus tivesse obrigação, sabe, de respeitá-los, como se Deus tivesse obrigação de atendê-los. Não é assim que se chega a Deus. Nem Jesus chegava diante de Deus assim. Amém? Mesmo sendo Deus, ele orava. Mesmo sendo Deus, ele buscava. Mesmo sendo Deus, ele acreditava ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém? Amém. Mas muitos mantêm a soberba, irmãos. Muitos mantêm o orgulho, a prepotência, mesmo agora. Mesmo esse tempo que nós estamos vivendo, que deveria ser tempo de quem já ouviu a palavra, de quem conhece a palavra, está em humilhação perante Deus, está clamando ao Senhor, está pedindo: Senhor, me perdoa os meus pecados, me perdoa as minhas falhas. Os sinais estão aí, os sinais estão aí, está se cumprindo. Em todas as igrejas o dito é o mesmo: vamos santificar a igreja, vamos se preparar a igreja, chegou a hora, é o momento agora. Tem gente que mesmo assim, irmãos, se mantém na soberba, parece que não precisa de Deus, parece que faz um favor a Deus se orar, parece que faz um favor a Deus se for na igreja. Não, mantenha-se humilde perante o Senhor. Amém? Se for o caso, diga para Ele: Senhor Espírito Santo, tira de mim essa soberba, tira de mim essa prepotência, esse orgulho, essa coisa de querer ser, sabe, mais do que o Senhor, de querer ser isento do Senhor, distante do Senhor. Todo ramo, todo galho que não está nele, sabe o que a Bíblia diz? É cortado e lançado ao fogo. Meu Deus, eu não quero isso para mim. Amém? Primeiro ponto, qual é? Se humilhar. Segundo, orar. O que é orar, pastor? É falar com Deus intimamente e não apenas pedir. Orar não é só pedir, orar também é ouvir. Orar é conversa íntima, pessoal. Tem gente que nunca aprendeu isso. Faz da oração um monólogo, só você fala, nunca ouve. Na oração você conta tudo para Deus, mas na oração Deus fala também com você. Amém? Quando há ligação, ela é de via de mão dupla. Quando há ligação, é uma via de mão dupla. Você tanto fala quanto você ouve respostas. Pastor, não ouço nada. Então não é oração, meu filho, é reza, é repetição de palavras. Oração tem que haver diálogo. Você tem que ouvir dentro da sua alma a resposta de Deus. Amém? Ele falou orar e buscar, duas coisas interligadas: orar e buscar a minha face. O que é buscar a face, pastor? É desejar a presença de Deus fortemente. Vou até além hoje: desejar a presença de Deus ardentemente. Se você perdeu isso, meu irmão, minha irmã, eu conclamo: volte. Peça a Deus: Senhor, eu preciso de novo ter desejo de buscar a tua face, de ter desejo de buscar o Senhor. Quantos aqui, queridos, nunca mais acordaram de madrugada para falar com Deus, para cantar um hino de louvor, de adoração? Quantos aqui mesmo no culto não conseguem mais adorar? Falam, mas não adoram. Não tem sede de buscar a Deus, não tem a necessidade de dizer: eu preciso de Deus. Eu não sei você, meu irmão, eu não sei você, mas eu não consigo passar um domingo assim: não, estou cansado,
Eu estou estressado. Eu vou tirar esse domingo para me descansar. Vou passar o domingo daí. Não consigo, meu irmão. Eu preciso buscar a Deus. Amém? Eu preciso disso. Quando eu sou escalado, convidado para pregar em outras cidades, e já aconteceu de eu ser convidado para pregar no sábado, domingo de manhã, eu ficava até a noite, para na noite ir assistir o culto. Já fui em igreja que ninguém nem me conhecia, sentei lá, o irmão até perguntou se eu queria aceitar Jesus, tá? Para mim poder ouvir a palavra, para poder orar a Deus, sem a responsabilidade de preparar louvor, de tocar, de nada, só sentar e adorar. Você não tem ideia do privilégio que você tem. Você não tem ideia de quão maravilhoso é o lugar onde você está, sabe, do cuidado de Deus, de ser cuidado pelo Senhor, de ser contado entre ovelhas do seu rebanho, em nome de Jesus. E por fim ele diz: se converter dos seus maus caminhos. Essas eram 3 condições: se humilhar, orar e buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Por mais que eu grite, fale, ensine, parece que há uma surdez espiritual. Tem gente que não aprendeu até hoje que não existe perdão, meu filho, à toa. O perdão está condicionado ao arrependimento. Não aprendem isso, por mais que a Bíblia mostre, não aprendem. Acha que é só, não, eu vou, sabe, Deus vai me perdoar. Não é assim não, meu irmão. Tem um preço também, porque a salvação é pela graça, mas não é de graça. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Tem um custo da sua parte. Foi dito bem claramente: você tem que negar a si mesmo. Você tem que negar a si mesmo, isso é duro. Você tem que carregar a cruz, meu irmão. Amém? Para poder segui-lo. Diga graças a Deus. Rapidinho em Mateus capítulo 24, seja bem rápido aí de endereço, por causa da hora avançada já aqui. Eu separei hoje para a gente fazer essa mensagem mais extensa, necessariamente. Mateus capítulo 24, Novo Testamento, no verso 38 e 39, só os dois também vai nos ajudar aqui. Olha que Jesus disse, dando um sinal de como seria nos últimos dias, de como seria a geração dos últimos dias. Ele diz: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, ou seja, nos dias que antecederam o dilúvio, perto de acontecer o dilúvio, você está entendendo, sim ou não? O que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eu pergunto a você, o que tem de errado nisso? Nada de errado. Comer, beber, necessidade física. Não dá para sobreviver sem isso. Eu vi dizer aí um dia desse aí que tem uns caras que vivem de luz. E eu falei, Os caras que dizem que não come não, nem bebe, só o sol. Bota lá em Mossoró, minha terra. Ele de meio-dia para ver quanto tempo ele sobrevive de luz lá. Tá certo. De luz, né? Comer, beber. Casar, pastor. Ordenança de Deus. Deixará o homem, pois seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa, sua mulher, e serão ambos uma só carne. Está obedecendo um mandamento. Então por que raios a Bíblia diz que essa era a prática antes do dilúvio e isso é sinal para nós? Não entendi, pastor. Vamos entender? O que faltou aqui? Porque a gente fixa no que tem. A gente esquece de observar o que não tem. E o que é que não tinha? Não tinha se humilhar, não tinha orar, não tinha buscar a face do Senhor, não tinha se converter dos maus caminhos. É exatamente como hoje. Estamos ocupados com as nossas necessidades, ocupados com os nossos desejos, ocupados com as nossas vontades, ocupados com as nossas demandas,
E isso é comum, isso é normal. O que não é normal? Não sobrar espaço para Deus. Eles não tinham. Olha Jesus dizendo, tá? Ele disse mais, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Eles não prestaram atenção, foram seguindo dia após dia, não prestaram atenção até o dia que Noé entrou na arca, até que veio o dilúvio e o levou, ou os levou a todos. Olha o que Jesus disse, atenção a isso. Assim será também na vinda do Filho do Homem. As pessoas estariam dessa forma, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, ou seja, vida cotidiana comum, normal, sem espaço para Deus, sem aliança com Deus, até que a porta fecha. E pode acreditar no que eu estou dizendo, irmãos. Pode acreditar. O Espírito Santo tem anunciado nas igrejas. Desperta, igreja. Desperta, igreja. A hora é agora. Mas enquanto o Espírito faz isso, lá fora, o príncipe das trevas tem levado as pessoas a não se importarem com isso. Porque prazeres precisam ser satisfeitos. Precisamos satisfazer os desejos, as vontades. Então não sobra tempo para Deus. Entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Sim ou não? Então, como é que eu faço, pastor? Resuma aí para mim, vamos resumir. Ele diz, se acontecer falta de água, falta de pão, se vier a peste, se vier a calamidade, se o meu povo, não é qualquer um, é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o quê? Se humilhar, o que mais? Orar, o que mais? Buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos. Eu não posso escolher um deles, eu tenho que fazer tudo. Tudo. Desde se humilhar até se converter, que é mudar de trajeto, que é arrependimento. Amém? A conversão é arrependimento. Eu me arrependo dessa vida que eu vou levando e eu volto para Deus. Se eles fizerem isso, aí Deus diz, olha, então, olhe que o então está depois do que foi condicionado. Se vocês fizerem isso, então eu faço a minha parte. Amém? E qual é a parte de Deus? O que é que ele falou aí? Fala aí, irmãos. Estou esperando. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amanhã nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos jejuar, nós vamos nos humilhar, mas nada disso funciona se não houver conversão, se não houver mudança de trajeto. Entre aqueles que oram, que clamam, que buscam, que adoram, entre estes também há servos que estão sendo chamados pelo Senhor. E alguém perguntou a mim, por quê, pastor? E eu disse, não sei. Se você não sabia, eu não sei tudo. Sei lá, né? Mas o que eu sei é que o Senhor está protegendo alguns daquilo que está por vir. Por isso Paulo disse, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Poucos entendem isso,
mas está na palavra de Deus. Está dizendo que quer morrer, pastor? Eu estou dizendo para você que a minha vida está na mão de Deus. Estou dizendo para você que qualquer um de nós pode passar por isso e o Senhor chamar antes. Mas aqueles que ficam têm que lembrar da promessa e obedecer a palavra. E se você fizer isso, você vai estar seguro. Seguro. Amém? Seguro diante do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Eu termino dizendo que o Egito passou por calamidades. E a última delas, o anjo da morte veio como vingador para cumprir a sentença. Mas o povo foi instruído pelo Senhor Deus a ungir, untar as portas e umbrais de suas casas com o sangue de um cordeiro. Eu disse para alguns essa semana: ei, irmãos, para nós o sangue não é na nossa porta, para nós o sangue é na nossa vida. Amém? Amém? Eu creio que o Deus poderoso de Israel vai guardar o povo remanescente, vai guardar o povo fiel, porque assim está escrito e assim vai acontecer. Você que assistiu essa mensagem, eu peço a você, compartilhe ela com alguém que talvez está com a vida totalmente desestabilizada, alguém que está em grande sofrimento. Lembre a essa pessoa que há promessas de Deus. Eu creio nela. Ele disse: sararei a sua terra. Entenda que há uma diferença entre melhorar e curar. A promessa de Deus foi: sararei, curarei a sua terra. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família, nos proteja, nos abençoe em nome de Jesus.